Abacuque, capítulo 1, e vamos mergulhar no texto. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importante. Sempre que a gente prega a palavra de Deus, nós temos textos, aplicações que muitas delas trazem um alento imediato para um problema que a gente está passando. Deus fala de uma forma pessoal e a gente sai dizendo: Senhor, obrigado por aquela palavra, aquela frase, aquele texto. E às vezes a palavra de Deus tem um tom um pouco mais profundo, um pouco mais reflexivo, um pouco mais pesado, que requer da gente uma atenção, um cuidado especial, porque a solução imediata do problema não está normalmente numa frase, está no todo. E na medida que nós mergulhamos, eu quero ilustrar assim. É muito fácil achar um remédio para um ferimento superficial. Passa uma aguinha, um mertiolate, passa um mercúrio, passa uma coisinha lá que resolve. Aliviou. É rápido. Eu vejo uma criança correndo, como estou vendo meu neto esses dias, bate a cabeça em todo canto, mas parece que até está se acostumando tanto em levar pancada que já levanta, passa a mão. Até a gente brinca, às vezes tem um machucado quase assim, superficial, mas a gente vê que é dolorido. Aí dá um beijinho, pronto, passa, começa a rir e parte para outra. Mas quando você chega ao ponto de ser diagnosticado com uma doença que é dita ou tida pela medicina como incurável, um câncer, um vírus da AIDS, por exemplo. Quando você chega a ser diagnosticado com uma doença que vai custar um órgão, você não aceita qualquer remedinho. Não se compra em qualquer farmácia da esquina. Você vai querer alguém abalizado, com a química certa, com a profundidade e o estudo feito e o teste feito ao longo de anos para dizer: toma isso. Já pensou se nós tivéssemos já a solução para algumas dessas doenças que são terríveis e que levam pessoas jovens? A palavra de Deus é mais ou menos assim. Eu volto a repetir, estou há quase 30 anos nessa igreja chamando a atenção que nós não somos igreja do oba-oba. Nós queremos que vocês conheçam a profundidade do remédio do mal maior, que é a morte. A esperança viva da vida eterna em Cristo Jesus só servirá para quem de verdade consulta o médico dos médicos, o Senhor do universo, e toma o remédio, a vacina profunda, de uma relação profunda com Jesus. Caso contrário, não subsiste. Na hora da dor mais profunda, da angústia maior, da perda maior, esse evangelho que está sendo pregado por aí não se sustenta. As pessoas se revoltam contra Deus, a igreja, o pai, a mãe, o primo, o irmão, o pastor, quem quer que seja, porque o evangelho que foi pregado até então era o evangelho do remédio superficial. Então, em nome de Jesus, quando a gente mergulha no livro de Abacuque e olha para os questionamentos desse profeta, tem lições naquilo que ele está nos ensinando, que talvez não seja a resposta para o seu problema hoje. Talvez você não saia daqui dizendo: que legal, resolveu o meu problema. Mas você sairá daqui, com certeza, com o endereço certo, com a noção exata de onde buscar a resposta e a quem recorrer na hora do real sufoco. Por isso nós já iniciamos o nosso culto louvando
Esse Deus que entronizamos e o chamamos de soberano e maravilhoso sobre todas as coisas. Minha esposa olhou para mim, porque eu estou doente, disse: você está com os olhos vermelhos. Não é isso. Quando o louvor começou aqui, eu não me contive, eu choro diante de Deus. Porque Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é maior do que meus problemas, minhas limitações. Esse é o Deus diante de quem eu quero estar a todo instante e em todo lugar, não só aqui. É esse o Deus que nós precisamos conhecer através da sua palavra, com profundidade, com seriedade, sem esse oba-oba carnavalesco que a gente está ouvindo por aí. Em nome de Jesus, igreja do Senhor, atente para a palavra de Deus. Não foi à toa que Ele deixou 66 livros para a gente conhecer. Nós não podemos negligenciar essa palavra. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma leitura rápida aqui? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Um outro texto diria: proclamação de que foi incumbido em visão o profeta. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias, aqui diz o Senhor, obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis. Criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Seus cavalos são ligeiros. Pulando um pouquinho aqui, verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, diz o profeta. O Senhor, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfiamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? E o verso 17, acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Capítulo 2, verso 1, pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Senhor, mais uma vez na tua presença, o teu povo que veio aqui, Senhor, porque o Senhor trouxe cada um, nesta noite em que já adoramos o teu nome, colocamos a nossa mente, nosso raciocínio, nosso coração, nossas emoções, tudo que somos nesta noite, Senhor, à disposição do teu Espírito Santo, para fazer aquilo que o homem não pode fazer, o pregador não pode fazer, só o Senhor pode. Levar este povo a contemplar a tua grandeza, teu poder, a tua onipotência, Senhor. Contemplar tua justiça, tua santidade, Senhor. Te ter como bem maior e andar contigo dia a dia, sem temer o mal, sabendo que o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu para que do mal fôssemos livrados através da sua morte. Senhor, que o teu povo amadureça na palavra de Deus, que não ouça, Senhor, os cânticos dos falsos profetas que ao redor pregam prosperidade barata, troca, relação de troca contigo, Senhor. Tu és um Deus digno de ser adorado como pessoa, não por aquilo que o Senhor pode dar, como disse
o nosso amado Aristides, mas por aquilo que o Senhor é. Prostramo-nos aos teus pés e reconhecemos quem tu és. Ajuda teus jovens, adolescentes, Senhor, a te conhecerem, Jesus, como o grande super-herói, o grande Deus, o grande Senhor, o maioral, e ter uma verdadeira paixão por ti, Senhor. Adultos, crianças, enfim, todos, nesta noite, submetemos nossa mente e nosso coração ao teu Espírito e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, desde a criança até o mais idoso, todos nós lidamos com o problema do mal. O mal. E a pergunta é, por que o mal existe? Da criança abandonada nas esquinas da nossa cidade, até o homem mais rico desta cidade, ninguém escapa a um ataque fulminante de um vírus ou de uma bactéria que pode ceifar uma vida a qualquer momento. Coisas que adoecem e que matam. Mal. Do flanelinha ao presidente, todos são contaminados pela corrupção. Mal. Muito mal. Do índio na floresta amazônica, ao empresário num transatlântico de luxo, ninguém escapa aos terrores de um tsunami, de um tremor de terra, de um furacão, de uma seca violenta, de uma queimada. Ninguém escapa de um acidente, de um erro humano, que faz um navio afundar, um avião cair. Ninguém está isento. O assaltante que mata, ele não escolhe a vítima. Pode ser velho, pode ser novo, pode ser criança, não importa. Todos nós somos alvo do mal. Então, enfim, a pergunta é, por que o mal existe? De onde vem? Como e quando acabará? Os filósofos antigos, como Epícoro, lá do ano 340 a.C., eles levantaram os mesmos questionamentos, assim como David Hume, filósofos mais modernos. Vários outros levantam exatamente esses mesmos questionamentos. Por que o mal existe? Alguns, que são os chamados filósofos mais ateus, mais secularistas, eles não conseguem conciliar a existência de um Deus bom com o mal que nos afeta. Por isso eles preferem, ao invés de ouvir a revelação bíblica e conhecer o Deus da Bíblia, eles preferem dizer, é incoerente, incompatível, Deus não existe. Porque se Deus existisse e Ele fosse de fato o que é, bom, o mal não existiria como nós experimentamos aqui na terra. Os ateus racionalistas pensam assim. Eles preferem negar a existência de Deus. Tem um filósofo epicureu, os epícuros, eles acreditavam no prazer como bem maior. Um dos filósofos epicureus, chamado Lucrécio, disse que Deus é uma projeção do medo humano. O homem tem medo, então ele cria a possibilidade da existência de Deus. Freud achou que a religião era uma espécie de neurose. Nietzsche via a religião como uma arma ideológica para controle das massas. E a pergunta para você, meu irmão, seja você jovem, universitário, secundarista, simples no seu raciocínio, se você não tem base bíblica, se você não conhece Deus, o ser humano, o problema do mal, à luz do que a Bíblia diz,
Você cai no achismo. Não tem resposta para as pessoas que estão aí fora indagando e sofrendo. E vamos acabar ridicularizados pela sociedade, como se nós fôssemos um bando de fanáticos, que apenas exercitam a fé sem pensar. Mais ou menos como na Europa. Você vai em países da Europa que foram berços do Evangelho, como a Alemanha, como a Inglaterra. E hoje você retorna lá, só temos templos vazios, bonitos, mas vazios. Uma igreja morta. Crentes quase inexistentes. E uma sociedade cínica. Uma sociedade que quando você fala de Deus, ela ri da sua cara. Porque acha um conceito rasteiro. Por que razão? Talvez porque nós saímos da inteligente proposta do Evangelho, do estudo da palavra, da profundidade do conhecimento de Deus, para essas fantasias circenses de cristianismo que não perduram, que não mudam caráter, que não faz a pessoa se tornar uma melhor pessoa, muito barulho, muita fantasia, mas pouca eficiência na mudança do caráter de um ser humano capaz de compreender o que é viver de forma justa num mundo injusto, sem se corromper, o que é preservar a fidelidade dentro de casa, sem se corromper com o hedonismo, a busca do prazer, da aventura pela aventura, isso tudo professando o nome de Deus, cantando glória e aleluia. E a sociedade vai então diminuindo, desacreditando, e a igreja acaba morrendo. O Brasil está no auge, em que as pessoas têm liberdade de pregar o Evangelho, e nós queremos que esse Evangelho seja um Evangelho sólido, capaz de perdurar e mudar o perfil de famílias, de indivíduos, até que Cristo venha nos buscar. Então essa coisa de conciliar, preste atenção, um Deus bom, Deus todo-poderoso, Deus amoroso, e a questão do mal aqui na terra, é uma coisa que você precisa compreender. Essa articulação foi chamada por alguns de teodiceia. A tentativa de conciliar um Deus todo-poderoso, que poderia acabar com o problema da AIDS agora, com um Deus amoroso, que certamente não quer que o homem morra de AIDS, e a ideia de que a AIDS continua prevalecendo na terra, e ninguém segura, ninguém para, ninguém, como nos países africanos. Os índices de aidéticos são absurdos. E a gente não consegue entender Deus Todo-Poderoso, Deus de amor e Deus que ainda permite que esse mal aconteça. Então deixa primeiro lhe ajudar a ver a revelação bíblica de forma sucinta e clara. Preste atenção como Deus fez. E a resposta não está na cabeça dos intelectuais. Basta ler Gênesis 1, 2 e 3. Primeiro, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, com toda a tecnologia que nós possuímos, não descobrimos ainda a cor da camiseta do marciano. O cara de Vênus não apareceu ainda. Tudo conversa para boi dormir. Nem o ET de Varginha, onde hoje teve um jogo do Campeonato Brasileiro, não apareceu. Então, ao que tudo indica, todo este universo foi criado por Deus para a existência de seres humanos como nós. Parece que nós estamos sós nesse universo enorme. Ele podia ter feito alguém aí na esquina para a gente se relacionar. Mas Deus criou todo esse universo e até onde nós entendemos, só estamos nós aqui. Um Deus bom nos criou à sua imagem e semelhança, ponto 1. E nos criou com uma capacidade de escolha entre o bem e o mal.
Essa capacidade de escolha é o que nos faz ser ou sermos a imagem e semelhança de Deus. Capacidade de fazer escolha significa autonomia. Não sou eu que escolho por você, você escolhe. É bom ver uma criança tomando as iniciativas, às vezes mesmo quando é desobediente. Eu vou falar muito, mas eu observando meus netos, agora que virei avô, você pega uma coisa e diz não, ele faz exatamente o contrário. E aqui no coração, aqui por dentro você fica rindo. E por fora você faz cara feia. Menino, dá aqui. E lá dentro ele diz não. E você fica rindo por dentro. Esse cara, não acredito. Uma peça desse tamanho, me contrariando. Tem vontade própria ou não tem? Coisa linda. Não para desobediência, mas é uma capacidade divina. Percebe? Então vamos lá. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e dá a ele capacidade de escolha. O que nós temos na raça humana, e lá em Gênesis, é a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Não importa se é maçã, se é pera, o que é, não tem a fruta ali. Mas simbolicamente representa a capacidade do ser humano poder escolher entre o bem e o mal. O mal não é uma fruta podre. E o bem uma fruta saudável. Não. O mal é uma ordem dada por Deus. Aliás, é uma ordem que Deus dá e ao ser desobedecida, o mal entra. Porque é a negação daquilo que Deus está dizendo para você fazer. Eu, para conhecer veneno, não preciso comer veneno. Para saber que uma coisa não presta, uma droga, eu não preciso experimentar. Hoje os nossos jovens estão dizendo que sexo antes do casamento é absolutamente normal, porque a gente tem que praticar antes. Eu não precisei praticar antes com a minha mulher para viver feliz com ela e ter a relação que nós temos. O jovem não precisa disso. Não precisa experimentar a cerveja, a droga, o crack, a cocaína, para saber que não presta. Você sabe. Ninguém precisa colocar a mão num fio com 3.000 volts para saber que aquilo mata. Então atenção. O homem foi feito, o ser humano, com a capacidade de escolha entre o bem e o mal. Ele sabia o que era o bem, era só seguir o bem, mas ele decidiu experimentar algo aquém daquilo que Deus estava oferecendo e escolheu o mal. E por isso, a raça humana não apenas sabia o que era mal, mas experimentou o mal como forma de busca de uma satisfação pessoal, que é isso que nós fazemos todo o tempo. Você tira Deus da jogada e aí você fica com ansiedade de experimentar um prazer que só te satisfaria se fosse em Deus. Então você escolhe o prazer menor. É a droga, é a mulher, é a traição, é a outra, é o dinheiro fácil, é a fama, é o poder, é a manipulação. E você vai buscando se satisfazer naquelas coisas. É o dinheiro, é a propina, é a política suja. O cara vai experimentando aquelas coisas. Se ele tivesse real prazer em Deus, mesmo lidando com dinheiro, não seria daquela forma. Seria para o bem e não para o mal. Mas a raça humana escolheu errado. E para voltar para Deus agora, só arrependimento no coração, fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para de novo dizer, tu és o meu Deus, o meu bem maior. Embora eu tenha deformado o meu caráter, minha vida, embora eu tenha sujado minha mente, meu coração, eis-me aqui, Senhor, tu és o meu bem maior, quero amar-te acima de todas as coisas, com todas as minhas forças. E aí nós retomamos novamente ao projeto original de Deus. Então não culpe Deus pelo mal que te cerca, nem pelo mal que está no seu coração, que aparece na sua casa, na sua família. Primeiramente, perceba que você é um ser a quem foi dado arbítrio para escolher. E você sabe que muitos dos males que você enfrenta na sua própria vida foram causados pelas suas escolhas.
E a sociedade continua fazendo escolhas. Vamos fazer escolhas agora no dia 7 de outubro. Temos feito escolhas ao longo da história. E quem é que nós temos escolhido? Errado. Outro dia alguém me perguntou, vai votar em quem? Qual é o candidato bom? Eu não vou dizer, claro, e nem disse. Mas eu disse, eu vou escolher entre o ruim e o pior. Não dá para escolher entre o bom e o mal. Porque o ser humano está contaminado. Então Abacuque, entenderam aqui? Deus nos cria a sua imagem e semelhança com capacidade de escolha. O homem escolhe mal e a raça humana então sofre as consequências das suas escolhas. E se você olha para mim e diz assim, eu não acredito nessa história de Adão e Eva. Então é só olhar para a sua vida. Você faz essas mesmas escolhas. Enquanto você tem o bem, você escolhe o mal. Enquanto você tem opção de fazer o que é certo, você acaba sendo inclinado, puxado, induzido a fazer aquilo que é errado. A raça humana está assim. É a leitura divina. Então Abacuque profetiza a um povo que foi liderado por uma sequência de reis maus, a começar de Manassés, péssimo rei. Aliás, a partir de Reoboão. Então, Abacuque está falando daquilo que o seu povo está passando, questionando Deus, mas parece que ele teve uma amnésia temporária, porque a partir da divisão do reino de Israel, a partir de Reoboão, Judá só teve reis maus, à exceção de Josias. Depois, Josias foi um nacionalista. Ele tentou ressuscitar a fé no Deus verdadeiro. Eles acharam a Bíblia escondida, eu disse isso a semana passada. Ele restituiu a Páscoa, mas antes disso, ele quebrou os postes ídolos, porque tinha ídolo em todo canto em Israel, quando Deus havia dito em Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim, não façam para vocês imagem de escultura, não se dobrem diante de deuses, sejam eles estátuas, sejam eles pessoas, sejam dinheiro, seja poder, seja luxúria, seja cultura, seja o que for, não se dobre, eu sou o único Deus. E aí Josias faz aquela reforma maravilhosa, ele leva o povo a ler a Bíblia de novo, ler a lei de novo, há um reavivamento poderoso, mas logo em seguida o povo se esquece novamente, volta a construir altares a outros deuses, e aí Deus vai ter que tratar com a nação. Então, o verso 1 diz assim, advertência do profeta Abacuque. Advertência é uma palavra que vem do hebraico peso, quer dizer peso. Uma incumbência pesada dada ao profeta. A tradução evangélica da Bíblia, aliás, tradução ecumênica da Bíblia, eu participei desse projeto no passado, diz assim, a proclamação de que foi incumbido em visão o profeta, peso. Ao receber uma incumbência de profetizar, Abacuque, ao invés de falar com o povo, é tão pesado o que está acontecendo que ele fica falando com Deus. O profeta é para falar para o povo. Mas ele começa questionando Deus. Ele levanta questionamentos que ficam às vezes na nossa mente. Por isso é tão importante que você preste atenção. O que fazer com tanta maldade dentro e fora do país? Como encarar o peso do julgamento sobre o meu povo através dos inimigos, Senhor? Pense numa notícia má essa semana. Pense numa maldade que você viu na sua casa, que passou pelo seu coração, que você viu na TV, viu no jornal. Pense. Então vamos começar aqui com os questionamentos de Abacuque. Ele começa dizendo, até quando? E com tudo que você tem visto na sua vida, na sua casa, na sua vizinhança, nessa cidade de Fortaleza, a pergunta é, até quando? Soube hoje pela manhã que um dos rapazes aqui dessa comunidade morreu, foi executado pelo tráfico. Esse menino já esteve aqui, conheceu a palavra, andou com a gente, vizinho aqui do lado, jogou bola aqui com a gente, andou aqui dentro, foi executado nesses dias. Coração parte,
Hoje pela manhã nós orávamos por ele e eu dizia, ainda bem que ele ouviu falar de Jesus, tomara ele tenha tomado uma decisão por Cristo. Mas a pergunta é, até quando o tráfico vai mandar nos políticos, nos poderosos? Até quando o tráfico vai ter o controle, matando gente à vontade? E o pior, por trás disso, tudo mancomunado com o poder. Até quando? Até quando? Ele diz, até quando eu clamo e o Senhor não faz nada? Não me ouves? Eu falo de violência. Aí ele fala dos problemas aqui, olha, parece que a gente está lendo o jornal, né? Verso 2, violência. Verso 3, injustiça, maldade, destruição, violência, lutas, conflitos. Olha o verso 4. Lei frouxa. Justiça omissa, que não pune. E o tráfico continua usando os menores para matar pessoas queridas. Amanhã pode ser você, amanhã pode ser eu, pode ser qualquer um de nós, morrendo nas mãos de um menor, que mata a sua família, mata alguém, estupra alguém, tira a vida, vai para uma delegacia, vai para uma casa de recuperação, receber o amparo das leis que estão amparando nossos adolescentes, e o cara no outro dia está na rua para matar de novo. Lei frouxa. Justiça omissa. O justo é cercado pelo ímpio, no trabalho, em casa, no trânsito. O ímpio cerca o justo para tirá-lo dali. Ele não pode ficar ali, ele está atrapalhando. Vocês não imaginam o que acontece nos meandros da nossa cidade. Nos lugares mais escuros. Como uma pessoa que quer fazer o que é certo no trabalho, na escola, só pelo não colar ou não passar cola. Ridículo você não fazer isso. Todo mundo faz. Corte e cola. E diz que foi você. Faz o trabalho, te dou o diploma, custa baratinho. Paga para ele, molha a mão, dá propina, que tudo sai. Lei frouxa. Justiça pervertida. Você experimenta isso? Isso existe aí perto de você? Você enxerga isso? Gente, chega um ponto que a gente vai ficando cínico socialmente, se acostumando com as desgraças da sociedade, de maneira que você passa a brincar com elas. Aí o jornal faz piada, faz charge, os caras fazem piadinha nos programas de televisão, a gente vai se acostumando com a dor social e viramos cínicos. Mas o Salmo 34, 21 diz, a malícia vai matar o ímpio. Presta atenção. E aí, Abacuque começa a olhar para o seu povo, como se nós olhássemos para a igreja e olhássemos para a sociedade. Do ponto de vista externo, perseguição, jugo assírio, jugo egípcio e agora o jugo babilônico. Mas internamente, os pecados, que se você ler o livro de Reis, você vai ver os pecados que vão sendo cometidos, geração pós geração, geração pós geração. E aí, amados, deixa eu lhe dar uma dica com esses dois itens que eu estou dizendo. Como nos dias de hoje, preste atenção, a queda de uma pessoa, a falência de uma pessoa, a falência moral, a falência de uma pessoa, de uma família, de uma nação, não começa pelo ataque externo. Acorda. A falência começa dentro. Em primeira instância, não culpem o mundo, o diabo, nem Deus, por aquilo que brota no coração de cada um de nós. Cada império conquistado foi derrotado internamente, como aconteceu com Roma por volta do ano 400. O Império Romano caiu porque já estava corrompido internamente. O que eu quero dizer isso, não é só, é como doença. Ela nos acomete porque internamente nós estamos fracos. Você come mal, dorme mal, se alimenta mal, e aí os ataques externos pegam você como me pega de forma fácil.
Nossa sociedade está assim, vivendo mais, mas mais adoecida, mais dependente de remédio. Porque a doença não começa lá fora, ela começa dentro, porque uns resistem mais do que os outros. A doença na sua família, na sua vida, não começa pelos problemas externos do condomínio, do patrão, começa internamente, começa no seu coração. Quando papai e mamãe abandonam o Senhor Jesus de verdade. Quando você abandona Cristo, é aí que o seu problema começa. É interno, antes de ser externo. O que destrói uma pessoa, uma família, um grupo, uma igreja, não é o inimigo externo, mas a iniquidade que corrói por dentro. Então, entender o problema do mal é compreender o quanto internamente somos geradores de escolhas contrárias ao padrão de Deus. Você sabe disso. E por favor, em nome de Jesus, não aponte para ninguém, aponte para você mesmo. Eu quero apontar para mim. Nós fazemos escolhas erradas todos os dias. E quando o mal nos acomete, nós ficamos sem entender, achando até que nós não merecemos isso. Com tudo isso, o profeta ainda clamou. Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou gritar? Até quando você vai me deixar ver o mal prevalecendo, Senhor? Porque a solução parece estar nas mãos humanas. Ele clama por resposta divina, porque aliás, ele não acha solução nas mãos humanas. E aí, acontece um fenômeno interessante. Deus se cala. Já percebeu isso? Parece que Deus não está nos ouvindo. Ele enfrenta um silêncio. Há um teólogo que diz, Kyle Endelich, que aliás escreve um comentário tremendo sobre o Velho Testamento, ele diz assim: não ouvir é como não agir. Parece que Deus não está ouvindo, porque Ele não está agindo. Como é difícil lidar com o silêncio quando você precisa de ajuda. Você liga para um número X e os caras não respondem do outro lado. Você chama no telefone e ninguém atende. E você está precisando de socorro, precisando de ajuda. Você marca consulta, é só para daqui tanto tempo, porque o médico não quer falar com você. E aí pronto, a fila é grande. O silêncio nos incomoda. E Abacuque está dizendo assim: Deus, responde, fala alguma coisa. Você já se viu assim? Até quando? Eu já me vi em várias circunstâncias. Agora deixe-me falar um pouquinho sobre esse silêncio de Deus. Presta atenção, vamos entender por que Deus se cala. É importante entender. Porque vai haver momentos em que você vai ficar intrigado. Deus se cala e você sai por aí achando soluções e dando o nome de Deus. Como eu estou ouvindo hoje várias pessoas na igreja dizendo assim: não, eu fui fazer tal coisa lá porque Deus mandou, porque Deus me falou, Deus me falou. Deus me falou como? Como é que Deus te fala? Se não for através da palavra, se não for através da comunidade, se não for através da liderança, se não for através da comunhão, se não for através do consenso com os irmãos em Cristo Jesus, onde o Espírito de Deus age. O que vocês ligarem aqui como igreja, eu ligo lá. O que desligarem aqui, eu desligo lá. Os apóstolos foram enviados por aqueles que eram autoridades na igreja local, e não como nós estamos vendo hoje. Os crentes são donos da sua própria cabeça. Ele não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de autoridade, coisa nenhuma, porque ele diz que é do reino e ele vai e faz o que ele bem entende. Isso é uma forma de resolver. Deus se cala, Ele não responde, você dá o seu jeito e diz que Ele foi seu sócio no negócio. É a nossa tendência. Eu quero uma resposta rápida. Você não aguenta o silêncio de Deus. Você não aguenta ver o sobrenatural acontecer. Você não aguenta ser contrariado na sua opinião, porque você vai atrás do profeta, do pastor, da profetisa, que diz aquilo que você gostaria de ouvir. E que bate com aquilo que você já tinha no seu coração, porque você não tem paciência de esperar e dizer: Deus, eu quero te ouvir, e eu quero que o Senhor confirme. Muitos homens de Deus chegaram a botar uma lã lá ali fora, né? Botaram um sinal para dizer: Deus, o Senhor confirma, porque eu não vou me mexer enquanto o Senhor não for adiante de mim, com certeza. Então vamos falar sobre o silêncio de Deus. Primeiro, por que Deus não responde à oração? Quando há sujeira
iniquidade, má intenção, má motivação no seu coração. O Salmo 66:18 diz: se eu acalentar pecado no meu coração, o Senhor o quê? Não me... Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Presta atenção. Olha Isaías 1:15. Deus falando para o seu povo eleito e escolhido, como se Ele estivesse falando com a gente aqui hoje à noite. Quando vocês estendem as mãos em oração, esconderei de vocês o quê? Por quê? Mesmo que multipliquem as suas orações, pode orar o quanto quiser, não o quê? Não as escutarei. Quer dizer, eu não vou agir. Olha aí como é que Deus diz que não vai agir. Pode orar à vontade, porque Ele diz que não vai agir. Por quê? Suas mãos estão cheias de sangue. Sabe o que é isso aí? É uma metáfora para dizer, tem coisa errada na sua vida, tem injustiça. Eu não posso te atender. Porque se eu lhe der isso, vai virar uma arma na sua mão. Você não está com o coração correto e humilde para receber de mim uma intervenção divina. Você vai pegar esse benefício como se fosse uma arma. Você vai achar que merece mais do que eu lhe dei. Você não será grato até que você de verdade esteja arrependido, humilde e pronto para esperar Deus falar. Mas também Deus não responde à oração. Presta atenção que essa é intrigante. Está tudo certinho, está tudo bem, certo? Então você tem um problema, chama aquele irmão que ele parece ser o cara. Geralmente pastor tem esse negócio, né? Aquele pastor ali, se ele orar, meu amigo, vai acontecer, pode chamar. Deus me deu até alguns dons aí. Discernimento, já vi Deus fazendo coisas. Aí se eu divulgo esse negócio, o povo sai correndo, aquele é o cara. Sou nada disso. Você tem acesso ao mesmo Deus como eu tenho, em nome do mesmo Jesus, que eu creio e você crê. Não precisa ser aqui, não precisa ser num culto, pode ser em qualquer lugar. Lembra de Mateus 6? Busca o Senhor em secreto, e aquele Senhor que te conhece em secreto, Ele vai te responder, amém? Todos nós. Mas outro segredinho, Deus não responde, às vezes, a oração de justos. É mesmo. Jó 30:20. Jó é chamado de um homem justo e temente a Deus. Clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico de pé, mas apenas o quê? Já se pegou assim, como se Deus estivesse olhando e Ele não dissesse nada, não fizesse nada, não agisse. Você está me vendo que eu vou cair no buraco? Vai cair, eu vou 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 cair. Vocês vão ficar olhando? Corre, me pega aí, eu vou pular. Já viram? Então Deus pode, em alguma circunstância da sua vida, simplesmente não responder. Mas amados, vamos ver como é que age o Todo-Poderoso e o Todo-Amoroso Deus. Então já ouviu, né? O silêncio é uma possibilidade para o ímpio por causa do pecado, para o crente que está em pecado e para o justo, aquele que anda retamente diante de Deus. Mas então, como é que Deus age? Parece haver uma ligação entre o silêncio de Deus e a sua ação punitiva ou disciplinadora. Ou seja, quando Ele se cala, pode ser prenúncio de disciplina. Lá vem peia. Tá ligado, meu? Lá vem peia. O silêncio de Deus pode ser isso. Em Apocalipse capítulo 8, verso 1, diz, tem 30 minutos de silêncio no céu. Quem gosta de falar demais vai ser um problema naquela hora. Tu dizes, né?
Vai ser problema para muita gente. 30 minutos de silêncio. Mas o que acontece depois do silêncio? Trombetas, com julgamento apocalíptico tremendo sobre a raça humana. Vai acontecer. Os elementos ardendo se desfarão. É profecia divina. Vai rolar, vai acontecer. A justiça de Deus vai se manifestar, porque Deus não é um Deus molenga, conivente. O silêncio precede juízo. A impiedade não vai ficar impune. Por isso Deus fala mais tarde, mas Ele age em juízo e fala através do juízo. Ou então, presta atenção nessa aqui. Marta e Maria. Morreu Lázaro. Morreu Lázaro. E elas, ou os três, eram amicíssimos de Jesus. Cara, você conheceu o prefeito, o comandante, o governador, o político, é muito legal, né? Os caras... Mas você conhecer Jesus, cara... Morreu Lázaro, melhor amigo do Senhor. Mandaram a notícia para ele. Senhor, Lázaro morreu. E quando você chega apavorada dizendo, Jesus, em casa tem alguém que morreu. Morreu, Senhor. Lázaro morreu. Sabe o que o texto diz lá em João capítulo 11? Que Jesus passou 2 dias no mesmo lugar que ele estava. Imagine a cabeça de Marta e Maria. Aliás, elas chegaram a dizer assim, se o senhor tivesse ido logo, ele não teria morrido. Se o senhor tivesse estado lá, ele não teria morrido. A impaciência de Marta quando encontrou Jesus é a mesma impaciência que nós temos. Por que é que o senhor demora tanto para responder? Verso 6 do capítulo 11 de João, diz assim, ouvindo, pois, que Lázaro estava enfermo, Jesus ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Pode? Não é intrigante? Você quer a resposta na hora. Queridos, mas sabe o que aconteceu? No caminho, Jesus ainda operou uma grande cura. Quando ele chegou lá, Lázaro estava morto já fazia 4 dias, cheirando mal. Mas quando ele operou, o milagre foi para valer. Ele não ressuscitou Lázaro que tinha perdido o fôlego, parou o batimento cardíaco e depois voltou. Não foi uma ressuscitação, não. Teve que ficar podre. Para ele dizer, Lázaro, vem para fora. E a glória foi dele. No tempo dele, na hora dele, porque Deus não é o nosso servo. Você não aperta botão, você não toca sininho para Deus lhe atender e fazer o que você bem quer. Renda-se ao soberano Senhor e diga, leve o tempo que levar, Senhor. Eu ficarei aqui na torre de vigia, esperando a tua intervenção. Glórias ao teu nome, Jesus. Não precisa ser do meu jeito, não precisa ser no meu tempo, mas na tua hora, Senhor, no teu tempo. No silêncio Deus atende, cuida do seu coração. Então no silêncio, prostre-se diante dele, adore-o, cuida do seu coração, limpa a sua mente, sua motivação, reconheça os seus erros e fragilidades. E a tentativa inútil e presunçosa de caminhar sem Jesus ou longe dele. Então aguarde no silêncio, ele agirá. Irmãos, o silêncio de Deus também significa agir em disciplina ou socorro. Davi, quando estava passando um sufoco em 2 Samuel 24:14, ele disse o seguinte, na hora que Deus parecia não atender, ele diz, estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. O que ele estava dizendo, eu prefiro ser disciplinado por Deus, a ter que quebrar a cara aí no mundo e apanhar do iníquo, do ímpio, do corrupto.
do namorado, da namorada, falso amor, falsa promessa. Eu prefiro esperar no Senhor, cair nas mãos dEle, esperar nele, mesmo que seja em sofrimento, eu prefiro cair nas mãos do meu Senhor. Cuida de mim, Senhor, me disciplina se for preciso, limpa-me, lava-me, ensina-me, Senhor, que eu não sou o dono do universo, que eu não estou sentado no trono, que esse carro não está sendo governado, dirigido por mim, mas por Ti, Senhor. Mas também Deus é aquele que vem em nosso socorro. Salmo 121, abra aí sua Bíblia comigo. Guarda esse salmo. Mas por favor, em nome de Jesus, não faça como as pessoas fazem. Pega esse salmo, põe no papel, prega dentro do carro, prega dentro da casa, coloca ali e diz, esse é o salmo. Porque você tem que ter outros textos bíblicos que diz o Senhor pode não responder agora. Esse salmo só mostra que o socorro real virá de onde? Do Senhor. Amém? Você vai esperar nele, sem vacilar. Questionando, mas não duvidando da bondade de Deus. Eleva os meus olhos para o monte, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então olha para o alto, ergue a tua cabeça. Não precisa ficar olhando só para dentro, para o umbigo, para o passado, para os problemas, para os traumas, nessa maldita teologia hereditária da maldição. Não adianta você ficar achando que veio lá de trás e veio lá de trás e tem uma maldição de coisa nenhuma. Acredite que o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou todo o preço do nosso pecado, se tornou maldito por nós, para que nós pudéssemos ter total liberdade. Por isso, sobre o povo de Deus não há praga, não há maldição que pegue. Volta tudo. Volta. Então deixa dessa paranoia de palestrinha barata que fica aí tentando cavar o seu passado e achar um negócio lá, os ancestrais, não sei de onde. Não tem nada de ancestral. Jesus Cristo, no dia que Ele entrou na minha vida, me fez uma nova criatura. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, tchau, já passaram. Eis que tudo se fez novo. O Senhor vai cuidar. Manda jogar praga lá lembra de Balaão? Manda jogar praga no povo de Israel. Tem problema, não pega. Então o meu socorro vem de onde? Vem do Senhor. Agora olha o tamanho dele. Para você não achar que Ele é o Deus que fez a bicicleta que você perdeu e te roubaram. Para você não achar que Deus é o Deus que machucou o teu filho, ou que quebrou a sua casa, ou Deus que tem que consertar um negócio que o cara quebrou lá. Não, pense nele como o Criador dos céus e da terra. Sabe por que você não vê milagre de Deus? É porque você não recua. Entendeu? Quem é o maior lutador? Tem uns lutadores aí, esses brutamonte, né? Esse tal de Anderson Silva, diz que bate em todo mundo. Certo? Que tal marcar uma luta com ele aqui domingo, eu e ele? É a luta e o funeral em seguida. Se você pensar em alguém que poderia derrotá-lo, difícil. Mas se eu ficar aqui e o Anderson Silva fosse a encarnação do mal na minha vida, eu ia dizer, Deus, eu não posso com esse cara não, mas o Senhor... Bastava um vírus, que você nem consegue enxergar com seus olhos. E aquele homem ficaria com febre, no chão, numa cama, e Deus ia dizer assim, vai lá agora. Percebe? Por que você não vê o milagre de Deus? Você não espera, cara. Você fica correndo de
de casa em casa, de igreja em igreja, de porta em porta, de culto em culto, para esperar algum ungido resolver seu problema. E você está lá andando com Deus todo dia, no seu carro, no trânsito, na sua casa, o Deus habitando em você, o Todo-Poderoso, e você fica procurando pastor para resolver seu problema, fica procurando homem para resolver seu problema, fica achando que é no culto que alguma coisa vai acontecer. Não, o que vai acontecer no culto, o que deve acontecer no culto, é quando um homem de Deus abre essa palavra e te coloca de frente com o Senhor. Esse Senhor que você já tem, que você não vai ganhar aqui. Ele já veio com você, de lá onde você veio. Fale com Ele lá. Curve-se na presença dEle lá. Adore-o lá. E veja a força e o poder e a graça e a glória que Ele pode manifestar na sua vida. Lá no secreto, lá fora, lá onde você está. Glória a Deus, Senhor. Eis que não tosquenejará, Ele não dorme. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará nem de dia nem de noite, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre, aleluia. E aí Deus responde no verso 11, olha o que eu vou fazer, eu vou trazer uma nação aí ímpia, para punir vocês, mas não pode, vocês vão ficar de boca aberta. Aí Deus decide falar, começa a responder, só que a resposta de Deus, de novo, o profeta diz, não era bem isso que eu queria ouvir, Senhor. Está vendo? Quando você não se rende e não tem Deus como soberano, você quer fabricar respostas divinas. O profeta achou que Deus ia dizer, tá bom, Abacuque, beleza, vocês são meu povo eleito, pode deixar, eu vou eu vou acabar com essas nações aí ao seu redor. Aquele vizinho que fica te perturbando, pode deixar que eu vou recolher ele, problema não. Aquele cara que bateu no teu carro e não quer pagar, eu resolvo. Aquele cara que te deu um cano, pode deixar. Aquele patrão safado, pode deixar. E Deus diz, não, eu vou pegar aquele vizinho ruim, aquele bicho ruim, e eu vou usar ele para punir você. Opa! Não! Tudo menos isso. A princípio parecia uma grande promessa de alívio. Mas tornou-se um pesadelo. E Deus continua falando, mas apresentando uma solução difícil. Ele ia usar uma nação ímpia para executar os seus puros e justos juízos. E o profeta está perplexo de novo. Não parece lógico e sensato que o santo de Israel não poderia usar uma nação iníqua como instrumento? Não é justo, não é direito, isso não estava certo. Mas Provérbios 16:4 diz, o Senhor faz tudo com propósito. Presta atenção, até os ímpios para o dia do castigo. Aí Abacuque, perplexo, ele responde, questiona e começa a adorar a Deus. Versículos 12 a 17. Abacuque dá um passo adiante e ele começa a admitir que eles mereciam a disciplina. Você admite que você tem se contentado com migalhas quando Deus tem banquetes para você? Você admite que você tem construído ídolos na sua vida, que estão tentando ocupar o lugar de Deus no seu coração, porque você está convidando e isso não está lhe trazendo satisfação real? Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás, não passarás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Ele começa a admitir que é isso mesmo. Agora só tem um probleminha que eu queria fazer um parênteses aqui. Espero não passar do tempo. Mas ele diz assim, como é que o Senhor vai usar essa nação ímpia para punir justos como nós? E aqui nós temos um outro problema. É que nós nos achamos justos, bons e merecedores de tudo de bom. E Abacuque fez exatamente esse mesmo raciocínio ao questionar Deus. E isso é uma presunção, amados. Nós temos que nos colocar diante do Senhor e usarmos aquela frase
Enquanto o fariseu batia no peito, dizendo que ele era merecedor, o outro diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. É reconhecer a nossa fraqueza, a nossa falha, a nossa limitação, a nossa pequenez diante do Deus justo e todo-poderoso. Não se julgue bom o suficiente para merecer alguma coisa de Deus. Eu e você só recebemos porque Cristo Jesus, que foi absolutamente bom, sofreu a penalidade do meu e do seu pecado. Todo favor que eu recebo, a vida, o ar, tudo é graça, misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, coloca essa palavrinha, essa frasezinha no seu coração. Diga diante de Deus: eu não mereço. Você é capaz de pensar isso agora? Eu não mereço. Três perguntas básicas. Como a santidade de Deus pode suportar e ver o mal sem destruir os que carregam e manifestam o mal? Misericórdia, longanimidade. O relógio de Deus está rolando. O tempo de Deus está acontecendo. Ele vai agir. O Apocalipse virá, e não será no dia 12 de outubro, de acordo com o calendário maia e toda essa baboseira. Dia 12 de outubro é dia das crianças. Pode se divertir, que não vai acontecer nada. Mas é o tempo de Deus, a hora de Deus, e virá. Será que Deus tolera os perversos? Não. Tolerância e misericórdia sim, mas conivência jamais. O silêncio precede o juízo. Eu vou fazer uma pontuação aqui simples, que está lá em Romanos capítulo 1, para você entender como às vezes o mal é usado para frear um outro mal e fazer um bem. Com todo respeito aos que são vítimas de AIDS, quando esse país, quando este mundo começou a liberar geral a partir dos anos 60 com sexo, drogas e rock and roll, quando liberou geral e a promiscuidade começou a destruir vidas, crianças estupradas, sexo feito indiscriminadamente fora do âmbito da relação saudável do casamento. Quando os homens começaram a fazer com seus corpos aquilo que não deveriam fazer, homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, animal com homem, velho com criança, essa bestialidade, essa loucura que nós estamos vendo por aí, que é mais do que a gente imagina, Deus permitiu que os homens colhessem nos seus próprios corpos a paga dos seus pecados. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante. Foi uma espécie de freio. Usa camisinha, mas o vírus é o freio. Enquanto é a punição, é o freio. Porque com medo da AIDS, a sociedade recuou. Diminuiu essa intensidade maluca que vocês veriam casais transando na beira-mar em qualquer lugar, a céu aberto a qualquer hora. Existe uma lei que a senhora Marta Suplicy, que agora se tornou ministra da Cultura, está fazendo correr aí as portas fechadas, em que vai tornar um adolescente de 12 anos completamente cônscia das suas escolhas para ter relação com quem ela quiser, e isso não vai ser considerado abuso, estupro ou coisa parecida. Querem diminuir para que a pedofilia continue. Daqui a pouco, criança de 6, 7 anos vai poder ser abusada sem que o bandido seja punido. Até que Deus coloque um freio. O mal às vezes é um freio divino para diminuir, para baixar a cabeça, para fazer o homem se dobrar e perceber que ele não é Deus. O tsunami vem,
Ninguém sabe por quê. Vidas e vidas são ceifadas. Para o Senhor é como tirar daqui e colocar aqui. Mas para a humanidade pode significar a mão divina, como no Apocalipse. Pragas e mais pragas. E ao final o texto diz, os homens não se arrependem das suas obras más. Provérbios 16:4 diz, o Senhor faz tudo com propósito, até o ímpio para o dia do juízo. Irmãos, que momento precioso para você compreender que Deus é todo-poderoso, que Deus é amoroso, mas que Deus é justo, santo, e que o problema do mal é causado primariamente pelas nossas escolhas erradas. E que nós temos que nos colocar diante de Deus, como crentes em Cristo Jesus, olhando para Jesus como nosso modelo, para que o nosso caráter seja moldado segundo o seu caráter. Como diz Paulo, não mais eu, mas Cristo em mim. Que lição preciosa hoje à noite. Pode vir, Daniel. Que lição preciosa hoje à noite. Poder entender o silêncio de Deus e aprender a esperar no Senhor com paciência e ver como Ele age, esperar que Ele haja e simplesmente adorar, 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 adorar. Amém? Não saia agora, não mexa nas cadeiras aí, por favor. Vamos orar? Gaste 2, 3 minutinhos para refletir em tudo que você ouviu e dar glórias ao Todo-Poderoso Senhor. Dar glórias a Deus, ao Senhor. Adore-o. Reconheça as suas escolhas. Busque a presença dEle. Peça perdão pela distância, pelos ídolos que tomaram conta. E na angústia que talvez você esteja passando hoje, diga: Senhor, eu vou esperar o teu momento, o teu tempo. E quando ela chegar, se não veio, eu saberei esperar, olhar para o Senhor, reconhecer quem Tu és. Agora eu entendo melhor como o Senhor age, como o Senhor opera, olhando para Abacuque. Quero estar perplexo como ele. Quero compreender como ele. Quero questionar como ele. Mas hoje quero entender como ele entendeu. E vou subir na torre de vigia, esperar o Senhor se manifestar. Um dia, essa natureza parará de sofrer as mazelas dos seres humanos. A glória do Senhor encherá toda a terra. Um dia, o Espírito de Jesus vai encontrar espaço pleno na minha vida. E eu não precisarei mais buscar prazeres menores. Quero perguntar aqui, se tem alguém hoje à noite que gostaria de dar um passo adiante e dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus como Senhor, como meu Salvador. Quero colocar a minha esperança nele, agora e para sempre. Talvez você um dia já fez decisão por Jesus, mas viveu de forma tão distante da realidade desse Deus soberano. Você precisa repensar. Tem alguém que veio aqui hoje à noite e gostaria? Levanta a sua mão, fica de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Dá um abraço, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Abraça essa pessoa aí, por favor. Ora com ela. Mais alguém hoje à noite? Para dizer: eu entendo, eu entendi. Eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador hoje à noite. Tem alguém? Talvez aí na internet, lá na tendinha. Glória a Deus, estou te vendo lá, querida.